Caro ouvinte, bem-vindo ao Rádio Noturno. Já passou por algo assustador? Se quiser ver sua história narrada aqui, nosso e-mail está na descrição. Quem sabe o próximo relato seja o seu. Primeiro relato. A rede subiu sozinha comigo dentro, devagar, até meus pés perderem contato com o chão de terra e uma criança que eu não conseguia ver sussurrou debaixo do assoalho. Balança mais baixo, que eu não alcanço. Eu prendi a respiração. A casa não tinha assoalho. Era chão batido. Meu nome é Kaique, tenho 25 anos e trabalho como condutor de turismo de aventura. Levo grupos para trilhas, cachoeiras e travessias curtas no interior de Goiás. Naquele feriado, um casal me contratou para uma rota de 2 dias perto de uma região de garimpo desativado. Era gente tranquila, acostumada a caminhar e a previsão estava boa. O problema começou com uma chuva que não aparecia em radar. Fechou do nada no fim da tarde. A trilha virou barro liso, a cachoeira subiu rápido e eu decidi mudar o plano. A escolha certa era procurar abrigo antes de escurecer. Eu conhecia uma casa de apoio antiga, usada por tropeiros e depois por pescadores. Fazia tempo que ninguém cuidava, mas tinha telhado. Chegamos molhados e cansados. A casa era simples. 2 cômodos, fogão de tijolo, parede descascada e uma varanda estreita. O casal, Marina e Otávio, ficou aliviado por sair da chuva. Eu não gostei de uma coisa. Havia 3 redes armadas lá dentro. Secas, sem poeira. Como se alguém tivesse saído minutos antes. Chamei em voz alta. Ninguém respondeu. Olhei em volta. Não havia mochila, panela, resto de comida, nada. Só as redes. Minha decisão foi ficar mesmo assim. Lá fora, a trilha estava perigosa. A noite vinha rápido. Eu preferia dividir abrigo com alguém estranho do que quebrar tornozelo no barranco. A primeira estranheza foi a água. Marina colocou uma garrafa no chão perto da parede. Quando foi pegar, a garrafa estava do outro lado do cômodo, em pé, com a tampa virada ao contrário. Ela achou que Otávio tinha mexido. Ele negou. Eu tentei brincar, mas minha voz saiu seca. Depois veio o barulho de arrasto do lado de fora, como uma cadeira puxada na varanda. Só que a varanda estava vazia. Fui olhar com lanterna. A chuva caía reta. A lama na frente da casa não tinha pegada. Quando voltei, as 3 redes estavam balançando. Ninguém estava nelas. O balanço era igual, mesmo ritmo. Marina começou a chorar baixo. Otávio quis sair. Eu expliquei que lá fora era pior, mas nem eu acreditava muito nisso. Peguei meu facão, deixei a porta aberta para não parecer armadilha e mandei os 2 ficarem perto da parede dos fundos. A rede do meio parou. Só a do meio. A voz veio debaixo dela. Agora você. Era a voz de criança. Não dava para saber se menino ou menina. O tom era calmo, quase pedindo brincadeira. Eu apontei a lanterna para baixo da rede. O chão de terra estava liso. Mas a luz mostrou uma coisa que eu não tinha visto antes. Marcas de dedos pequenos, vindo de dentro da parede, como se mãos tivessem cavado por baixo dela. Marina falou, "Tem uma menina ali." Eu virei a lanterna. Não havia ninguém. Perto do fogão, ela insistiu. Otávio colocou o corpo na frente dela. O fogão de tijolo estava apagado. Em cima dele apareceu uma pedrinha molhada. Depois outra, depois mais 3, caíam do ar sem tocar no teto. Eu conhecia a história de garimpo naquela região. Criança não deveria estar ligada àquilo, mas lembrei de um morador antigo dizendo, anos antes, que aquela casa era evitada porque quem dormia em rede acordava ouvindo o pedido. Nunca levei a sério. A chuva aumentou. A porta bateu contra a parede, aberta demais. Fui fechar um pouco. Quando virei, Otávio estava sentado numa das redes. Ele não tinha ido até lá andando. 1 segundo antes estava junto da Marina. Agora estava sentado, com as mãos nas cordas, olhos arregalados. Eu não sentei, ele disse. A rede começou a balançar. Devagar. Marina tentou puxá-lo. Eu segurei antes.
As cordas estavam tensas para cima, como se alguém no teto puxasse. O telhado era baixo, não havia ninguém. Otávio começou a subir com a rede, centímetro por centímetro, até os pés dele ficarem fora do chão. A voz sussurrou: "Balança mais baixo, que eu não alcanço." Eu cortei uma das cordas com um facão. Otávio caiu de lado, pesado, batendo o ombro no chão. A outra corda chicoteou sozinha e se enrolou no meu pulso. Apertou, não como corda solta, como mão. Marina gritou. Eu puxei, mas a corda me arrastou meio passo para dentro do cômodo. Senti o chão ceder sob meu pé. Não havia buraco antes. Agora a terra afundava em volta do meu tornozelo, fria, molhada como lama de rio. Otávio agarrou minha mochila e puxou meu corpo para trás. A corda apertou mais. Meus dedos formigaram. Eu bati nela com um facão até cortar. Caí contra a parede sem sentir a mão. Foi aí que todas as redes subiram de uma vez. As duas inteiras e a cortada subiram até encostar no teto. E por baixo delas, no chão batido, apareceram marcas de pés pequenos. Não pegadas entrando, pegadas saindo do chão. Muitas, indo na nossa direção. Não dava mais para esperar. Peguei Marina pelo braço, Otávio pelo colete e empurrei os dois para fora. A chuva batia forte, mas eu preferia o barranco. Corremos pela trilha de volta sem seguir o caminho original, descendo pelo escoamento da água, escorregando sentados quando precisava. Atrás da gente a casa ficou iluminada por dentro. Não havia luz lá. Mesmo assim, as janelas brilhavam amarelas, e as redes apareciam nas aberturas, balançando, cada uma com um volume pequeno sentado no meio. Otávio queria parar para respirar. Eu não deixei. A ameaça tinha mostrado que conseguia mover gente sem tocar. Se parássemos, ela alcançava. Seguimos até achar uma cerca e depois uma estrada de cascalho. Um caminhão de entrega passou quase amanhecendo e levou a gente até o distrito. Otávio ficou com marcas roxas no braço por dias. Meu pulso perdeu força por quase um mês. Marina nunca mais fez trilha comigo e eu não culpo. Voltei depois com 2 moradores para buscar parte do equipamento. A casa estava caída, não recém-caída. Velha, tomada por mato, sem telhado, sem parede inteira. Impossível ter nos abrigado naquela noite. No lugar onde a rede me puxou, havia uma abertura estreita no chão. Dentro dela, só terra úmida e pedrinhas de rio. Uma delas estava amarrada com um pedaço de corda velha. Eu parei de usar rede em acampamento. Levo barraca, isolante, lona, qualquer coisa. Rede nunca mais. Porque quando o vento balança uma de leve, eu ainda escuto aquela voz debaixo de um chão que não existia, pedindo para descer só um pouco. Só o suficiente para alcançar. Se você curte esse tipo de relato, segue o canal e deixa o seu like. E depois me conta nos comentários de onde você é e que horas está ouvindo isso. Agora, respira fundo, porque o próximo relato é ainda pior. Segundo relato. O bezerro apareceu em cima do telhado do celeiro, vivo, em silêncio, olhando para baixo como se tivesse sido colocado ali por mãos enormes. Minha filha de 7 anos estava no terreiro parada e ele olhava direto para ela. Eu larguei o balde de ração. Lívia, entra. Ela não se mexeu. O bezerro piscou devagar. Meu nome é Bianca, tenho 27 anos e trabalho como veterinária rural. Eu atendia propriedades pequenas no interior do Paraná, perto de Guarapuava, e já tinha visto animal em situação absurda. Cavalo preso em brejo, vaca dentro de açude, cachorro picado por cobra, mas nada parecido com o que aconteceu naquela fazenda. A dona se chamava Dona Celeste. Ela morava sozinha com 2 netos pequenos e criava umas vacas leiteiras. Me chamou porque os animais estavam desaparecendo sem cerca arrebentada, sem rastro de bicho, sem sinal de roubo. Um por noite, primeiro galinha, depois cabrito, depois um bezerro novo.
Fui numa tarde de sexta com minha filha porque minha irmã, que ficaria com ela, teve um imprevisto. Eu sei que parece imprudente, mas era uma consulta rápida. Eu ia examinar o rebanho, olhar o curral, deixar orientação e voltar antes de escurecer. Dona Celeste me recebeu com os olhos fundos. Não deixa a criança brincar perto do celeiro. Eu perguntei se tinha boi bravo solto. Ela fez que não. É que ele gosta quando criança olha primeiro. Eu achei que era medo, superstição, coisa de gente cansada. Entrei no curral. Os animais estavam inquietos, mas sem doença aparente. A cerca não tinha corte. O cadeado do galpão estava inteiro. Só havia uma coisa estranha. No chão do celeiro, perto da baia vazia do bezerro sumido, a palha estava arrumada em círculos perfeitos. Não como ninho, como desenho. Lívia brincava no terreiro com uma tampinha de garrafa perto da varanda. Eu olhava para ela a cada minuto. Dona Celeste ficava na porta, apertando um terço sem rezar. O primeiro som veio do telhado. Não foi passo, foi um peso sendo acomodado. A madeira reclamou. Eu saí do celeiro achando que algum galho tinha caído. Então vi o bezerro, em cima das telhas. Ele não berrava, não tremia, não escorregava, só olhava para minha filha. Lívia estava rígida. O rosto dela não parecia assustado, parecia sonolento. Filha, eu chamei. Ela virou só os olhos para mim sem mexer a cabeça. Ele falou que quer mostrar o lugar. Meu estômago embrulhou. Eu corri até ela e puxei pelo braço. No mesmo instante, o bezerro despencou do telhado para dentro do celeiro. Não houve barulho de queda, só um baque abafado, pequeno demais para o tamanho dele. Dona Celeste gritou da varanda. Não entra lá. Mas eu entrei porque eu era veterinária e porque minha cabeça ainda tentava salvar alguma lógica. Pensei que o animal podia estar ferido, pensei que alguém tinha colocado ele no telhado para assustar a família, pensei em tudo menos no que estava bem diante de mim. O celeiro estava vazio. A palha, antes em círculos, formava uma linha até uma porta pequena nos fundos. Uma porta que Dona Celeste disse depois estar pregada havia anos. A linha de palha ia para baixo dela. Eu ouvi Lívia atrás de mim. Mãe, ele está chamando de novo. Ela tinha escapado da varanda. Minha mão gelou. Peguei minha filha no colo, mesmo ela sendo pesada demais para eu carregar correndo. A porta dos fundos do celeiro começou a raspar pelo lado de dentro. Devagar, madeira contra madeira. Dona Celeste entrou no celeiro com uma foice velha e falou: Não olha pela fresta. A fresta se abriu. Não era escuro do outro lado. Era um corredor comprido demais para caber naquele celeiro. Comprido e cheio de capim dos dois lados, como uma estrada dentro de um lugar fechado. Lá no fundo, alguma coisa balançava uma tampinha de garrafa. A tampinha da Lívia. Minha filha começou a se esticar no meu colo. Não com força de criança querendo descer, com o corpo mole como se estivesse sendo puxada pela barriga. Eu a apertei contra mim. Ela falou sem voz de criança: Ele disse que devolve os bichos. A foice caiu da mão de Dona Celeste. A porta abriu mais um palmo. Dava para ouvir respiração de vaca lá dentro. Muitas. E cascos pisando em barro, embora o chão do celeiro fosse seco. Eu recuei. Uma das vacas do curral arrebentou a tábua e entrou no terreiro desesperada. Isso quebrou o encanto por um segundo. Lívia piscou e começou a chorar de verdade. Corri com ela até meu carro. Dona Celeste veio atrás. A porta do celeiro bateu com tanta força que levantou poeira. O motor do carro não pegou de primeira, nem de segunda. Eu sentia Lívia tremendo no banco, repetindo: Ele tá vindo por baixo. Olhei para o retrovisor. A terra do terreiro afundava em linha reta na direção do carro. Não era buraco. Era como se algo passasse logo abaixo da superfície, levantando pó e pedra. Na terceira tentativa, o carro pegou. Acelerei com a porta da Dona Celeste ainda aberta. Ela entrou se jogando no banco de trás.
O afundamento chegou até onde o carro estava e parou. Paramos só na estrada principal. Dona Celeste ficou na casa de uma sobrinha naquela noite. Eu levei minha filha ao pronto atendimento porque ela estava com febre e falando coisas sem sentido. Nada foi encontrado. Na segunda-feira, voltei com 2 policiais e o irmão de Dona Celeste. O celeiro estava fechado. A porta dos fundos não existia. A parede era contínua, velha, sem remendo. Os animais desaparecidos apareceram no curral, todos juntos, quietos, cobertos de palha seca. O bezerro também. Nenhum tinha ferimento. Mas todos ficavam olhando para o telhado do celeiro, sem piscar. Dona Celeste vendeu a fazenda por quase nada. Eu nunca mais atendi chamado levando minha filha junto. E, até hoje, se vejo uma criança brincando perto de curral, eu sinto a mesma contração no peito. Porque aquele lugar não queria os animais. Os animais eram só o jeito de chamar quem ainda obedecia sem entender. Terceiro relato. A lona da barraca afundou por cima do meu rosto como se alguém estivesse deitado nela, respirando devagar, e eu acordei mordendo a própria língua para não gritar. Minha mão foi direto no zíper, mas ele estava preso pelo lado de fora. Do lado de fora, meu amigo falou baixo. Não abre. Eu congelei porque o Diogo estava dormindo dentro da barraca comigo. Meu nome é Edivaldo. Tenho 48 anos e trabalho como agrimensor particular. Naquele fim de semana, eu tinha ido medir uma área perto de São Tomé das Letras, em Minas, num trecho de mata que o dono queria transformar em pousada rústica. O serviço parecia simples. Um sítio grande, uma trilha velha, 2 coordenadas para conferir e uma noite acampado para terminar cedo no dia seguinte. O dono avisou que havia uma casa de pedra abandonada no meio do terreno. Falou como quem não quer assustar cliente. Disse que o pessoal antigo evitava dormir perto dela porque a casa não gostava de visita. Eu ri. Diogo riu também. A gente tinha lanterna boa, rádio, facão, comida, tudo certo. Antes de escurecer, achamos a casa. Baixa, torta, com telhado quebrado e janela sem vidro. O estranho foi o chão em volta. A mata crescia em tudo quanto era canto, menos num círculo seco ao redor das paredes. Terra limpa, dura, como se alguém varresse aquilo todo dia. Diogo quis montar acampamento longe, mas eu insisti em ficar numa clareira a uns 100 metros. Era mais plano, tinha sinal fraco de celular. E, sinceramente, eu queria terminar o serviço sem andar no mato de madrugada. A primeira coisa errada aconteceu quando a chaleira sumiu. Eu tinha colocado ela perto do fogareiro. Virei para pegar o café, voltei e a chaleira estava no limite da clareira, pendurada num galho baixo, não caída, pendurada pela alça. Diogo ficou branco. Você fez isso? Não começa. A gente tentou tratar como bicho, algum macaco talvez, mas não fazia sentido. A chaleira estava quente, nenhum bicho ia pegar aquilo daquele jeito. Depois veio o cheiro. Não era cheiro de mato nem de bicho morto. Era cheiro de pano guardado molhado, de casa fechada. Veio numa rajada só e parou. Minha nuca ficou gelada. A mata inteira ficou muda junto, nem grilo, nem folha. Diogo apontou a lanterna para a trilha que levava até a casa de pedra. Havia uma luz lá dentro, pequena, amarela, como lamparina. A gente tinha entrado naquela casa antes. Não havia nada, nem móvel, nem fiação, nem resto de vela. Vamos embora agora, ele disse. Eu pensei no equipamento, no tripé, no aparelho que eu usava para marcar ponto, caro demais para abandonar ali. Pensei também na trilha estreita no escuro e no carro, a quase 40 minutos dali. Foi uma decisão ruim, mas humana. Eu falei que a gente esperava amanhecer dentro da barraca, quieto. A luz apagou. 5 minutos depois, alguma coisa andou em volta da clareira. Não era passo de animal. Era lento. 2 pisadas. Pausa. Mais 2. A lona da barraca tremia com o vento que não existia. Diogo segurava o canivete com as 2 mãos.
Eu sentia o meu joelho bater no isolante. A sombra parou do meu lado. A barraca afundou. Não foi um toque, foi peso. Um peso comprido, como se alguém tivesse encostado o peito na lona e deitado por cima. O ar saiu da minha boca. Diogo levou a mão ao zíper, mas uma voz lá fora falou igual a ele. Não abre. A voz estava do lado de fora. O Diogo de verdade estava na minha frente, chorando sem som. A pressão saiu da lona. Escutei algo arrastar na terra. Depois, uma batida leve no tripé do equipamento que estava fora. Uma peça caiu, outra, como se estivesse desmontando com cuidado. Eu sussurrei. Deixa levar. Diogo balançou a cabeça, desesperado, porque o carro ficava para o lado da casa. A ameaça entendeu. Foi isso que me quebrou por dentro. A coisa parou de mexer no equipamento no mesmo instante em que ele olhou para a trilha. Então bateu na lona do lado da cabeça dele. Uma vez só. Diogo gritou. Eu enfiei a mão no zíper e puxei com força. Estava duro como se alguém segurasse. Puxei de novo. A costura rasgou. A barraca abriu de lado e a gente saiu rastejando pelo rasgo, sem mochila, sem nada. Corremos para o lado oposto da casa. A mata ali era fechada. Galho batia no rosto, cipó prendia no pé. A lanterna do Diogo caiu e apagou. Eu fiquei com a minha, tremendo tanto que a luz parecia piscar. Atrás da gente, a voz dele chamou de novo, mas agora mais perto. Isvaldo, espera. Só que o Diogo estava na minha frente. Ele ouviu também, virou o rosto e tropeçou. Eu puxei pelo ombro, ele quase me derrubou. A voz repetiu, agora usando o meu tom. Diogo, volta. Aquilo estava aprendendo. A gente chegou num barranco pequeno e desceu escorregando na lama. Lá embaixo, achei uma cerca velha, arame farpado. O sítio terminava ali. Eu não pensei. Joguei meu casaco por cima e forcei passagem. Rasgou a camisa, prendeu minha calça, mas eu passei. Diogo passou depois, prendendo a mochila no arame. Ele tentou puxar. Eu gritei para largar. Foi aí que vimos a casa. Ela estava do outro lado da cerca. A casa de pedra, a mesma, a 100 metros de onde deveríamos estar. A janela sem vidro virada para nós. E dentro dela, a luz amarela acendeu de novo. Diogo parou. O corpo dele endureceu. Uma mão apareceu na janela, mas não era bem mão. Parecia só a ideia de uma mão, comprida demais, apoiada no batente. Eu puxei Diogo tão forte que ele caiu. A gente seguiu pelo pasto até achar uma estrada de terra. Andamos sem falar até o sol nascer. Um produtor de leite passou de caminhonete e levou a gente até a cidade. No outro dia, o dono do terreno disse que não havia cerca daquele lado. Disse também que a casa de pedra ficava no centro da propriedade, longe de qualquer divisa. Eu não discuti. Voltei uma vez com ele para pegar o equipamento. A barraca estava montada, intacta, sem rasgo nenhum. O tripé estava no lugar. A chaleira estava dentro da casa de pedra, no chão limpo, ainda com marca de fuligem recente. No relatório escrevi que a medição não era viável por instabilidade do terreno. Foi mentira. Até hoje, quando passo por lugar de mata e sinto cheiro de pano molhado, eu paro de andar. Porque naquela noite eu entendi uma coisa: a casa não se mexia. Ela deixava a gente acreditar que sim. Se você curte esse tipo de relato, segue o canal e deixa o seu like. E depois me conta nos comentários de onde você é e que horas está ouvindo isso. Agora, respira fundo, porque o próximo relato é ainda pior. Quarto relato. O homem saiu de dentro do milharal usando o boné do meu marido, mas meu marido estava sentado ao meu lado no banco da caminhonete, com as duas mãos levantadas e a boca aberta sem sair voz. A espingarda descarregada do caseiro estava no chão, entre nós e ele. O homem sorriu. Não era sobrenatural. Era pior, porque era gente.
Meu nome é Sônia, tenho 50 anos e trabalho como cozinheira de rancho em temporada de colheita. Eu fazia comida para equipes de plantio e colheita em fazendas grandes do Mato Grosso do Sul. Naquela semana eu estava numa propriedade distante, quase 2 horas da cidade mais próxima, com meu marido Júlio que me ajudava nos carregamentos. A fazenda estava com pouca gente. Parte da equipe tinha ido embora por causa de uma chuva forte que atrasou tudo. Ficamos eu, Júlio, o caseiro Nivaldo e 2 rapazes que dormiam num alojamento do outro lado do galpão. A casa principal era antiga, mas bem cuidada. O problema era o milharal atrás, alto demais, fechado demais, encostado quase na janela da cozinha. Na primeira noite, sumiram 3 coisas pequenas. Um rádio velho, uma faca de pão e o boné do Júlio. Nada caro, nada que justificasse roubo. A gente culpou os rapazes. Eles negaram. Nivaldo ficou sério e disse para manter as portas trancadas. Tem gente entrando por dentro do milho. Eu perguntei se era invasão. Ele respondeu que talvez, mas o jeito que ele olhava para a plantação dizia que não era a primeira vez. Na segunda noite, alguém bateu na janela da cozinha quando eu lavava a panela. Não foi batida forte, foi com unha, 3 arranhadas curtas no vidro. Eu olhei e vi apenas o reflexo da lâmpada. Chamei Júlio, ele saiu com lanterna e deu a volta na casa. Não achou ninguém. Quando voltou, havia lama no chão da cozinha. Pegadas! Elas começavam no meio do cômodo e iam até a porta dos fundos. Não vinham da janela, não vinham de fora. Simplesmente começavam ali. Nivaldo falou que podia ser marca velha que apareceu com umidade, mas pegou a espingarda dele mesmo dizendo que estava descarregada para evitar acidente. Depois disso, ninguém dormiu direito. O rádio que tinha sumido ligou sozinho às 3 e pouco da manhã, no terreiro, chiando uma transmissão sem estação. No meio do chiado, uma voz masculina dizia frases quebradas. Tem comida? Tem mulher? Tem chave? Júlio quis ir embora na hora. Eu também. Só que a estrada de terra tinha virado barro pesado, e sair de madrugada seria atolar no meio do nada. Nivaldo disse para esperar clarear. Às 5 da manhã, fomos até a caminhonete para testar o caminho. O milharal estava imóvel, sem vento. Os 2 rapazes do alojamento não respondiam. A porta deles estava trancada por fora com um pedaço de arame que não era nosso. Nivaldo foi soltar. Nesse momento vimos o boné do Júlio preso numa estaca no começo do milharal. Júlio deu um passo. Eu segurei a camisa dele. Deixa isso. A voz veio de dentro do milho, baixa e educada. Júlio. Meu marido endureceu. Não era uma imitação perfeita. Era alguém que tinha ouvido eu chamar o nome dele e estava testando. Nivaldo levantou a espingarda. Mostra a cara. O milho abriu em linha reta. Um homem saiu devagar. Magro, sujo de barro até o joelho, vestindo camisa social por baixo de um saco plástico rasgado como capa de chuva. Na cabeça o boné do Júlio, na mão a faca de pão. Ele não correu, não parecia assustado. Parou a uns 6 metros e olhou primeiro para mim, depois para a caminhonete, depois para o alojamento. Era uma avaliação. Nivaldo mandou largar a faca. O homem levantou as mãos, mas não largou. Sorriu e disse, só queria café. A frase quase fez parecer menos perigoso. Quase. Então ele olhou para trás, para dentro do milho e fez um gesto curto com os dedos. O milho mexeu em 3 pontos diferentes. Não era um homem. Eram pelo menos 4. Os rapazes começaram a gritar dentro do alojamento. O homem aproveitou esse meio segundo e avançou. Nivaldo tentou bater nele com a espingarda, mas escorregou na lama. Júlio me empurrou para dentro da caminhonete. Eu caí no banco. Bati o ombro na porta, peguei a chave com a mão tremendo. O motor pegou, mas o homem já estava na frente do capô. Ele bateu no vidro com a faca de pão. Não quebrou. Júlio entrou pelo outro lado e travou a porta. Eu acelerei sem pensar. O homem saiu da frente no último instante.
Do milharal vieram outros dois. Um segurava o rádio, outro tinha uma lona. Eles não pareciam moradores de rua perdidos. Pareciam organizados. Um foi direto para a traseira da caminhonete, outro tentou abrir minha porta. Vi os dedos dele entrando pela fresta do vidro, porque eu tinha deixado um dedo aberto para respirar. Eu subi o vidro no reflexo. Ele gritou e soltou. Júlio dizia: vai, vai, vai. Mas a caminhonete patinava no barro. O primeiro homem veio pela lateral, agora sem sorriso. Eu vi o rosto dele colado no vidro. Ele falou meu nome. Sônia. Ninguém na fazenda tinha chamado meu nome perto dele. Foi aí que entendi que eles estavam observando havia mais tempo. A caminhonete agarrou tração de uma vez e arrancou. Passamos pelo terreiro, quase batemos no mourão e seguimos pela estrada encharcada. No retrovisor vi Nivaldo correndo para casa com os dois rapazes atrás. Os homens não seguiram pela estrada. Voltaram para o milharal como se conhecessem caminhos por dentro. A polícia achou acampamento improvisado no fundo da plantação. Tinham roupas, comida roubada, documentos de outras pessoas e uma lista de placas de veículos anotadas em papelão. Disseram que era grupo que invadia propriedades isoladas, observava a rotina e esperava momento de pouca gente. 2 foram presos semanas depois em outra cidade. O homem do boné não apareceu. Eu parei de trabalhar em fazenda grande. Hoje cozinho para eventos pequenos, sempre perto de gente. Às vezes, quando vejo plantação alta encostada em casa, meu corpo reage antes da cabeça. Minha respiração trava. Porque o pior não foi eles saírem do milho. Foi perceber que, antes de aparecer, eles já sabiam nossos nomes, nossos horários e qual porta a gente esquecia aberta. Quinto relato. A ponte de madeira cedeu atrás de mim antes de eu pisar nela, como se alguém soubesse que eu ia tentar voltar e tivesse cortado minha saída com antecedência. Do outro lado do riacho, meu cunhado apontava a lanterna para a mata e dizia: tem alguém contando nossos passos. Eu ouvi também. Uma voz baixa repetia cada número, sempre um atrás. Meu nome é Raul. Tenho 57 anos e trabalho como apicultor. Tenho caixas de abelha espalhadas em propriedades rurais no sul da Bahia, em áreas de mata e pasto. Não sou medroso de trilha. Já voltei de apiário com chuva fechando. Já fui seguido por cachorro de fazenda, já dormi em carro atolado. Mas naquela serra eu aprendi que tem lugar que não gosta nem do barulho da gente respirando. Eu tinha ido com meu cunhado, Mateus, verificar 5 caixas perto de uma região conhecida por uma trilha antiga de tropeiro. O dono da terra avisou que a ponte do riacho estava ruim, mas disse que dava para passar a pé. A ideia era ir de tarde, retirar 2 quadros, conferir as abelhas e voltar antes da noite. A gente atrasou porque uma das caixas estava tombada. Não por vento. A pedra que segurava a tampa tinha sido colocada em pé, em cima da caixa, equilibrada de um jeito impossível. As abelhas estavam agitadas, mas não atacavam, só se acumulavam na entrada, como se não quisessem sair. Mateus riu nervoso. Algum moleque mexeu. Não tinha casa perto. Não tinha marca de pneu. Só pegadas pequenas na lama, como de criança descalça. O problema é que todas apontavam para a mesma direção, para dentro da mata. Nenhuma voltava. O primeiro número veio quando fechamos a caixa. 1. Foi sussurrado perto demais. Eu virei com o fumigador na mão. Nada, só tronco e cipó. Mateus perguntou se eu tinha falado. Eu disse que não. Demos mais alguns passos. 2. Dessa vez vinha do lado direito. Mateus ergueu a lanterna, mesmo ainda não estando completamente escuro. As abelhas começaram a zumbir dentro das caixas, todas ao mesmo tempo, como se respondessem. A gente decidiu ir embora. A trilha parecia a mesma, mas não estava. Havia uma curva que eu não lembrava. Depois outra. O riacho, que deveria estar perto, não aparecia. Mateus tentava manter calma, mas eu via a mão dele tremendo no facão.
3. A voz agora estava atrás de nós. Eu falei para não correr. Correr em mata fechada quebra a perna. A gente acelerou andando. A cada 20 ou 30 passos, a voz contava. Sempre um número acima. Sempre mais próxima. Quando chegou no 8, o riacho apareceu. A ponte estava inteira. Mateus passou primeiro. Quando eu coloquei o pé na primeira tábua, ouvi 9. A ponte cedeu atrás de mim. Não cedeu onde eu pisei. Cedeu no lado de onde a gente vinha partindo a retirada. As tábuas caíram no riacho uma por uma, como se alguém as empurrasse de baixo para cima. Eu pulei para o outro lado e caí de joelho. Mateus me levantou. Do lado oposto, na margem que havíamos acabado de deixar, apareceu uma fileira de abelhas no ar. Não era enxame, era uma linha perfeita, parada, desenhando uma altura de pessoa, o contorno de uma pessoa muito magra. A voz falou. 10. Mateus rezou baixo. Eu puxei ele pelo braço, mas a trilha do outro lado também tinha mudado. A passagem que levava ao carro estava fechada por bambu caído. Recente, folha verde ainda rasgada. A gente tentou abrir com facão. A cada golpe a voz contava mais rápido. 11, 12, 13. Não esperava mais nossos passos. Estava antecipando. Foi aí que percebi que aquilo não nos seguia. Aquilo marcava o tempo até chegar. As abelhas atravessaram o riacho sem se espalhar. O contorno delas deformou e refez perto da ponte quebrada. Mateus largou o facão e correu para uma subida lateral. Eu fui atrás. O chão era ruim, cheio de pedra solta. Minha bota escorregou. Bati o ombro num tronco e perdi o ar. 14. A voz saiu do tronco onde minha mão estava apoiada. Eu tirei a mão como se tivesse queimado. Na casca da árvore havia cera fresca escorrendo. Não mel, cera, quente. E dentro dela, presas, dezenas de asas de abelha batiam sem corpo. Mateus me puxou. A gente subiu por onde não havia trilha, rasgando roupa, sem direção certa. A lanterna dele começou a falhar, a minha caiu e rolou. Quando fui pegar, vi as pegadas pequenas de novo. Agora elas estavam na nossa frente. Muitas, formando um círculo. No centro, a tampa de uma das minhas caixas de abelha. Eu sabia que aquela tampa estava lá embaixo. Eu tinha fechado com minhas mãos. Mateus disse, Raul não passa no meio. Mas não havia outro caminho. O bambu fechava atrás. A linha de abelhas subia pela encosta. A voz chegou no 20 e parou. Silêncio completo. Então todas as pegadas viraram ao mesmo tempo na nossa direção. Eu não vi pés, só as marcas se formando na lama, uma depois da outra avançando. A ameaça estava a poucos metros. Eu fiz a única coisa que me veio. Abri o fumigador e joguei brasa e fumaça no círculo de pegadas. Não para atacar, para criar confusão. A fumaça subiu grossa, com cheiro de serragem queimada. As abelhas se desorganizaram por um segundo. Corre agora! Mateus correu. Eu corri atrás. Descemos do outro lado da encosta, caindo mais do que andando. Saímos num pasto que eu nunca tinha visto. Lá embaixo havia uma estrada de terra. Meu carro estava parado nela, com as portas abertas. Nós tínhamos deixado o carro do outro lado da mata, trancado. Mateus queria entrar mesmo assim, eu não deixei. Encontramos uma casa depois de quase uma hora andando pela estrada. O morador nos levou até a cidade. No dia seguinte, quando voltamos com o dono da terra, o carro estava no lugar original fechado. A ponte estava inteira. As caixas também. Só faltava uma tampa. 2 semanas depois, fui desmontar aquele apiário de vez. Dentro de uma caixa vazia, achei a tampa perdida. Nela havia 20 riscos feitos na madeira, fundos e retos, como contagem de preso em parede. Nunca voltei naquela serra. Eu continuo trabalhando com abelha. Não tenho medo delas. O que me dá medo é quando o enxame fica quieto demais. Quando milhares de bichos param ao mesmo tempo, como se estivessem ouvindo alguém contar antes da gente.
Você ouviu o Rádio Noturno e eu agradeço por não ter me deixado sozinho nessa madrugada. Se esses relatos te prenderam até aqui, segue o canal, deixa o seu like e volta para mais histórias. Sempre há outra esperando por você.